Agora, nós vamos falar sobre sensores e atuadores. Os sensores é uma parte operacional do dispositivo que vai detectar modelos intuitivos, capacitativo, de visão e ultrassônico. Fique tranquilo que a gente vai explorar mais aqui para não ficar confuso. E a gente também tem os atuadores. Os atuadores, para quem não era da área técnica, como eu, às vezes a gente vai ler um monte de coisa muito técnica sobre isso. Mas, falando popularmente, o que acontece? O atuador, ele tem essa função de, digamos assim, traduzir aquilo que ele está coletando e faz essa transição do mundo físico. Ele é algo que trabalha de forma anóloga, tá? Então, ele faz essa tradução para que a gente possa fazer essa comunicação adequada de um hardware que compõe o sistema embarcado inteligente, possa estar coletando as informações e essas informações serem traduzidas e interpretadas, né, do eletrônico para o mundo físico. E o que agora a gente vai falar um pouco sobre os sensores, os tipos de sensores, e essa parte que eu gostaria de desenvolver com vocês, da gente bater um papo aqui do que são possíveis os tipos de sensores para que a gente acople nos nossos dispositivos de internet das coisas. Então, eu vou citar alguns para vocês, tá? A gente tem o sensor de proximidade. Apenas um sensor de proximidade, ele pode fazer muita coisa, tá? Os sensores de proximidade podem ser usados em alarme, quando você não quer, quando você tem, por exemplo, uma área de risco e você não quer que as pessoas se aproximem, isso pode ser avisado. Os sensores de proximidade, embora a gente veja aplicações de alto nível, muito investimento na área de mineração, mas uma das coisas super importantes para esse mercado é esse sensor de proximidade, porque muitas vezes as pessoas entravam em alguns lugares da mina e não voltavam, e você não sabia nem onde ela estava entrando, porque infelizmente se perde muita vida. A gente citou também sobre a questão do varejo, de você contar pessoas, como é que está a movimentação no seu local de trabalho. Então, a questão dessa aplicação que a gente comentou da cidade inteligente, que a gente está falando de vagas, essa mesma aplicação pode ser usada em shoppings center para a gente controlar melhor o estacionamento. Ele também vai trabalhar com esse sensor de proximidade, tá? O que difere, né? O que a gente tem já em alguns shoppings, que vai ter uma luz com sensor de proximidade, que vai ficar, se tem um carro aqui, vai ficar vermelha, se não tem, vai ficar verde. Mas a partir do momento que eu torno esse sistema inteligente, o que acontece? Eu posso também fazer a contagem, informar quantas vagas tem naquele lugar e mais. Eu posso ter um aplicativo para que eu saiba onde eu estacionei, se eu esqueci, onde eu parei o carro. Então, quando a gente traz essa oportunidade de inteligência ou de conectividade, outros recursos, outros sensores, aí a gente vai fazendo e formatando o IoT. A parte de acelerômetro é muito usado na questão
de industrial, porque o acelerômetro ele vai detectar a questão de vibração. Então, muitas vezes pensa acelerômetro só em algo em movimento. Não. As aplicações de IoT para máquinas é isso. Oh, para isso, se ela começou a tremer, o acelerômetro indica que teve uma vibração ou mesmo uma inclinação. Muitas vezes a gente tem alguns transportes que necessitam, né, manter uma linearidade, então essa questão de inclinação é importante a gente medir. No caso de betoneiras inteligentes, que também foi um caso que eu relatei aqui no canal recentemente, né? A betoneira que está lá com o cimento, a hora que ela está descarregando, eu recebo no escritório, na central que fornece o cimento, e eu vou saber o exato momento que ele está descarregando por causa desse tipo de sensor, tá? De acelerômetro. É muito usado também em máquinas de geradores, né? Então, os geradores, eles têm. Citar um exemplo aqui no meu prédio, né? A gente tem gerador e uma vez por dia ele tem que ser ligado. Então, dá para estar medindo quem está fazendo a manutenção para entender se está funcionando direito. Não sei se aqui no meu prédio tem o IoT funcionando, estou falando que daria para fazer. Então, ele não precisa mandar um funcionário aqui de mês em mês para ver se está funcionando ou esperar a gente reclamar se existe algum problema. A partir do momento que ele tem detectado com esse acelerômetro, a hora que a máquina liga, ela dá uma chacoalhada, ele já poderia indicar, tá? Que mais? A parte de giroscópio, que é usado para medir velocidade angular. Então, de acordo com aplicações de 3D em jogos ou situações para atletas profissionais também é usado. A gente tem a parte do sensor de temperatura e umidade, que eu acredito que assim são os mais populares em relação à internet das coisas. E aqui, quando você for vender um projeto ou explicar para alguém que é a internet das coisas, é sempre bom citar, né? Porque muitas vezes fala assim, poxa, mas como internet das coisas, as coisas não falam. E essa questão de temperatura é a primeira linguagem que a gente, como humanos, tem com outros humanos. Porque a gente é bebê, a gente não fala, mas a nossa temperatura ou mesmo a umidade indica que o nosso corpo não está bem. Então, é um tipo de comunicação que a gente consegue fazer com os nossos pais ou com os médicos que vão tratar a gente no futuro, é através de temperatura e umidade. Então, para a gente começar a se comunicar com as coisas, esses dois tipos de sensores, eles são muito usados e são populares. Dá para fazer muita coisa. A gente está trazendo mais segurança para a nossa alimentação, podendo fazer a medição de temperatura remotamente de perecíveis ou de componentes que necessitam de particularidades, como a própria vacina do Covid, outras vacinas, banco de sangue, componentes químicos para o tratamento da quimioterapia, são coisas que exigem uma temperatura mais adequada. A própria questão do açougue conectado, né? Para você medir do abate do boi até a peça inteira que estava sendo mandada para o açougue, como é que a gente calcula a temperatura? Se foi realmente aquela carne crua foi preservada adequadamente, né? E hoje a gente pode fazer esse tipo de medição online, em tempo real. E você, não vai citar exemplos? Vamos lá, eu vou continuar aqui, né? A gente tem sensores de pressão. Que exemplo que você dá de sensores de pressão? A parte, por exemplo, de água, de desperdício de água, ela vem muito dessa questão de sensores de pressão. Então, ele vai
combina bem com quando a gente fala de IoT aplicada para água, e aí vai servir tanto para os serviços de utilities, né, que são os serviços de utilidade pública, como para o agronegócio, que precisa estar de olho para evitar o desperdício da água. Na verdade, a água é uma questão mundial, né, que a gente tem que estar sempre atenta. E as tubulações que estão passando águas, então eu posso ter inteligência com alarmes, ou para controlar nível, se está alto, se está baixo. Então, esses sensores são adequados, tá bom? A gente tem a parte de sensores, a gente tem o próprio GPS, que é uma localização. Uma questão importante é que hoje as aplicações de internet das coisas, muitas vezes elas podem optar por uma localização não precisa, né? Então, será que em toda aplicação eu preciso de um GPS? O GPS é caro e é um sensor a mais que tem que ser considerado quando a gente vai trabalhar um sistema embarcado. Então, fica mais uma dica de especialista IoT, que muitas vezes você pode usar recursos de localização que está mostrando uma área aproximada onde está aquele dispositivo IoT, considerando a rede de conectividade que está atendendo ele. Então, um exemplo disso é o cálculo do LBS, né, que é o Location Based Service, que é onde está a torre que está fornecendo sinal para aquele dispositivo, e aí existe um cálculo de azimuth que aproxima mais